E aí eu quero começar com o Brenos. A gente tem visto aí ainda a necessidade, a gente vai terminar a primeira fase do primeiro turno, ou o primeiro turno da primeira fase, né? Agora vai para o retorno. E a gente ainda consegue ver necessidades aí em alguns setores, né? Por exemplo, centroavante, a gente, né, tem falado sobre isso. Extremo, chegou Renato, João Diogo vai embora, agora é oficial, né? Já que o presidente falou ontem, né? Ele negou, João Diogo negou em todo lugar, e todo mundo que falava na rede social ele atacava dizendo que era mentira. Agora vamos ver se ele vai falar se é mentira do presidente. E lateral esquerdo, enfim. Ainda tem atletas que estão aí no grupo, né? Sem treinar, sem estar integrado e recebendo, como Lucas Siqueira, né? Como Lordelo. A gente não tem falado, mas estão aí, né? Eu não sei se o Benec também ainda está. Não sei. Não, o Não lembro. Beneck não foi anunciado por um time? Foi? Foi, Então foi pô. Foi embora. anunciado por um time aí, foi É que é embora. tanto atleta, meu irmão. É tanto atleta. Mas aí, Brenos, e aí? Precisa? Quais são os setores que você acha que são cruciais? Eu acho que para a gente fechar o elenco de fato, a gente precisaria aí de pelo menos de 3 a 4 contratações, né? Mas eu acho que a principal contratação que a gente precisa hoje, que não é para compor o elenco, mas de fato é para ser titular, é o lateral esquerdo, cara. Eu acho que está mais do que provado que o Rodrigues não tem condições, até em partidas que a gente vai bem, que o time todo performa de uma forma que a gente pode dizer assim, muito positiva, o Rodrigues sempre vem muito abaixo, muito abaixo. Então eu acho que Rodrigues não tem condições de ser titular do Santa Cruz. Se a gente de fato quer um time que vai brigar para subir e vai ter o mata-mata, um time muito forte, a gente precisa urgentemente controlar o lateral esquerdo. Tá? Eu também não acho que a solução seja o Vinícius Silva. Até que aí, em algumas partidas ele até entrou bem, esse jogo passado mesmo ele já entrou e também não atrapalhou e tudo, tem pouca minutagem, é verdade, mas eu acho que a gente precisa de fato contratar esse lateral esquerdo. Até porque hoje o nosso melhor lado é o lado esquerdo, que é o lado de Giovani. Então, se a gente tiver um lateral que de fato possa ajudá-lo, a gente vai crescer muito daquele lado. O nosso melhor lateral hoje é o lateral direito, né? Que é o Israel. Só que o lateral direito a gente tem o Thiaguinho, que apesar de ter feito os 2 gols, se você pegar a parte de criação de jogadas, o Thiaguinho hoje ele caiu um pouco em relação ao Giovani, tá? Então, tudo isso vai ser influenciado também pela ajuda do lateral. Rodrigues não acerta um escanteio. Rodrigues não acerta um cruzamento. Teve um lance que tinha ele e o cara tava, sei lá, uns 15 metros de distância do cara. Ele cruzou no cara. Um cara marcando ele cruzou no cara. Teve um lance do contra-ataque que a gente ele foi lá e cruzou errado. Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa. E um segundo ponto que me preocupa é o de meio de campo. Por incrível que pareça, ninguém está falando muito disso, mas eu acho que o seu do meio campo me preocupa por um simples motivo. A gente tem o William Júnior ali naquela posição, que está indo muito bem. Só que se a gente tirar o William Júnior hoje, a gente não tem mais ninguém. A gente tem que decidir se Matheus Melo vai jogar ou se não vai, porque o próprio técnico já disse que para jogar vai ter que mostrar que quer. Então isso dá a entender que o cara não está mostrando o treinamento que quer, né? Então, para a gente entender isso, tá fraco o treinamento do cara. Então, o João Pedro vai conseguir voltar a performar? A gente tem um tempo curto para que ele consiga, de fato, voltar ao futebol que ele tinha antes. João Pedro mandou na Série D no passado, cara. Na Série D no Retrô ele era muito bem. Muito bem. Segundo Então a gente vai Cabo ter tá esse. treinando muito bem, viu, Brenos? Então, assim, se ele voltar, já não temos esse problema no meio de campo. Já resolveu o problema no meio de campo. E para finalizar, eu acho que a gente precisa de um centroavante de um estilo completamente diferente do de Galhardo, que é um centroavante de fato brigador, que é um centroavante que vai bater cabeça com os zagueiros, que é aquele centroavante que naquele campo lá de Goianinha, ele vai brigar com todo mundo, vai bater uma bola e vai fazer o gol, né? Então eu acho que a gente precisa de fato desse centroavantezão diferente do estilo de Galhardo, tá? Não, eu não quero falar de Galhardo, eu acho que ele vem performando bem e no jogo passado, por mais que não tenha grandes oportunidades, ele ajuda muito, principalmente levando as marcações, 2 caras marcando ele, 3 caras marcando ele, que isso é uma coisa que poucos torcedores conseguem enxergar durante o jogo, mas a gente precisa de centroavante brigador de fato. Ô, Talvez Brenos, fosse Léo Gamalho, um cara estilo Wagner Love, que foi pro Retrô agora, mas a gente precisa desse estilo de centroavante. e aí eu tava vendo aí, você falou de Léo Gamalho, eu vi muita gente no chat aí falando dele.
Pra tu seria um bom nome? Com certeza. Com certeza. Para mim seria um cara que vestia a camisa 9 e inclusive talvez tivesse que achar uma posição para jogar ele Galhardo, cara. Talvez achasse uma Breno, posição aí que mudasse o estilo. pegando aí a tua fala sobre Galhardo, Galhardo foi um jogador que quando ele foi contratado e veio e teve toda aquela questão da chegada do aeroporto, eu achei demasiado. Inclusive, eu estava com meu filho, eu fui levar meu filho à terapia, e depois nós tivemos uma consulta à tarde, eu achei demasiado. Fiquei entendendo, meu Deus, eu não concordava muito com aquilo, mas tudo bem. E sinceramente, ele está entregando mais do que o que eu esperava. Eu não esperava que ele fosse fazer um monte de gol, não esperava. Eu concordo 100%. E eu esperava um jogador morto em campo, e eu não estou vendo esse jogador morto em campo. Agora, ele tem um jeito meio desengonçado, meio que parece lento, não é? Mas eu vi ele, o jogo dele. Ele dá um pique, né, cara? Pô, Ele tem uma passada grande, ele né? voltou na defesa, cara. Ele tirou 2 bolas, pô. Acompanhando o jogador do Ferroviário, ele deu 2 combates importantíssimos, inclusive. Aí eu até me admirei, eu disse, porra, onde o Galhardo tá? Entende? Então, assim, para mim, não é uma coisa, não está jogando um futebol extraordinário, mas eu confesso que, mediante a minha desconfiança, ele está entregando para o time, fundamentalmente para o time, para o espírito do time, que é o que a gente precisa na Série D, muito mais, sinceramente. Léo. Agora, números, eles dizem muita coisa, mas às vezes escondem o essencial. Você tem um time que tem 80% de posse de bola, o outro tem 20%, o que tem 20% ganhou, foi objetivo. Você tem 80%, passa o tempo todo com a bola no pé, sabe fazer. Você tem jogadores que têm 90% de acerto de passe, mas que passe é esse? Passe para o lado de 1 metro, 1,5 metro. Tem jogadores que têm 70% de acerto de passe, mas quando acerta o passe, é aquele passe que quebra a linha. É o passe em profundidade. Né? Então, o futebol, os números, eles são importantes, são. Mas você tem que analisar o futebol com os números e as nuances que envolvem uma partida. Se você enxergar só os números, Galhardo é pífio. Se você for enxergar a partida, você vai ver que ele teve uma participação interessantíssima no jogo de sábado, de domingo. Bem, mais de 600 dispositivos conectados na quarta-feira, meio de semana, para falar do Santa Cruz. Muito obrigado pela sua audiência. É importante deixar o like. A gente não está vendo o like aqui, tá, galera? Então deixa o like, é bom deixar o seu comentário, compartilhar, se inscrever. Aciona o sininho também, porque quando a gente entrar ao vivo, quando tiver vídeos aí esporádicos, diários, você já é avisado, já é notificado, então é importante, tá? Cara, Gamalho, né? Gamalho, veja, esse nome aí, e aí a cúpula aí do Beberibe sabe desse nome, né? Há pelo menos 20 dias, né? A gente falou sobre isso, dessa sondagem, dessa possibilidade. Ele tá lá no banco do Mirassol, não tá bem, não tá insatisfeito lá, né? E aí, Santa Cruz começou uma conversa sondando. Não sei se vem, tá? Por isso que eu preferi não soltar o nome, porque eu não tinha certeza. Tô falando há 20 dias atrás, tá, torcedor? Há 20 dias atrás. Até brinquei. Vamos trazer um centroavante bilheteria, tal, não sei o quê. A bilheteria que eu falo, um cara que vai agitar, na verdade, né? Um cara que é acima da Série D, porque Gamalho é acima da Série D. Acho que é indiscutível, né? Mas eu já vi hoje parte da torcida, Reginaldo, lembrando o Gamalho de 2014, que fez gol pra cacete. Se você pegar o histórico de gols, pode ver aí, Breno, quantos gols ele fez aí pelo Santa Cruz em 2014, mas tem uma parte da torcida que ainda trata Gamalho como mercenário. Eu não entendo essa galera. Porque o cara não recebia salário e simplesmente deixou de jogar e o cara é mercenário, velho. Eu não entendo essa galera que exalta o jogador que tem 6 gols na temporada e 4 assistências. Acha isso um número espetacular. E o cara que tem 22 gols é renegado. Eu não entendo, cara. Só para trazer o número, o Gamalho fez 30 gols e 5 assistências. Então, só de participação direta, ele teve 37. São 57 jogos. É muito gol. Veja, e num time
aonde a bola tinha que chegar nele, né? Ele não é um jogador de movimentação, é um jogador mais pesadão, faz o pivô e tal. Grande parte da não ascensão daquele time do Santa Cruz foi justamente o meio, né? O meio não funcionou quando precisava. Aquele jogo contra o América de Natal aqui na Arena, o Santa Cruz não Aí teve praticamente como é que você criação. pode, como é que você pode chamar um cara desse de mercenário? Me fala. Pois é, cara. Pois é, né? É Não porque no consigo Santa entender, Cruz, não, viu, velho. Gera, se criou eu sempre combato isso, essa narrativa de que o Santa Cruz tudo é muito difícil e que aí isso criou no torcedor do Santa Cruz a ideia de que o cara no Santa Cruz tem que jogar por amor, mesmo faltando salário, ele tem que passar por cima disso. Não, cara, o cara é um profissional. A gente besta é que durante muito tempo eu pensei assim, Gera. E ainda tem muita gente que pensa assim, que o cara não tem que jogar por amor. Não, gente. Futebol é profissionalismo. Porra, tem E um o cara contrato, tava velho. 3, 4 meses sem receber, porra. Pô, tem um contrato, o cara tem conta para pagar, o cara, jogador, a maioria deles segura uma onda da família. Ah, o cara ganha muito, é verdade, mas quantos ganham muito, né? Quantos ganham muito? Então, bicho, eu nem discuto essa situação. Salário atrasado, irmão, tem que pagar. Tem que pagar, não adianta. Renato não foi ainda regularizado, mas hoje a Ponte Preta já publicou a rescisão dele no BID, tá? Então deve aparecer amanhã no Arruda. Quer dizer, o BID, né? Porque ele já está treinando, né? Renato já treina. Renato é um jogador indicado por Marcelo Cabo, que insistiu na vinda do atleta, pela necessidade que tem, né? Eu acho que a gente vai ter que esperar para ver que Renato é esse que chegou, né? Que Renato é esse? Tem que aguardar para ver se ele realmente vai performar bem no Santa Cruz. Ele não vem bem, né? Vale ressaltar que ele não vem bem. A gente vai ter que aguardar qual o Renato que nós veremos aí. Mas eu tenho uma pergunta aqui provocativa, né? Esse time que o Santa Cruz tem hoje, esse elenco, vamos imaginar que não vem mais ninguém. Ele é suficiente para subir ou não? Para mim, sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Regi? É assim, veja. O time é suficiente para subir e, mesmo em sendo reforçado, não é certeza que suba. Sim. É meio Sim. paradoxal. Porque a gente está falando de uma competição, cara, que a gente só vai saber a verdadeira face do mata-mata quando ele chegar. Tudo por enquanto é teoria. Esse time dá para subir? Dá. Dá para subir. Mas a característica da competição me diz que, e a experiência que a gente tem nela, me diz que esse time, mesmo reforçado, ou seja, mais forte, não é certeza de acesso. Infelizmente. Agora, uma coisa que para mim, Regis, é o diferencial nessa temporada, nesse elenco, é que a gente vê um time capaz de se adaptar. A gente vê um time que você viu aí, por exemplo, nesse último jogo, um Ferroviário que jogava com as linhas ali muito próximas. As linhas do Ferroviário, em determinados momentos ali, você via praticamente duas linhas de 5 próximas uma da outra ali, dificultando muito. E o Santa Cruz conseguia fazer essa jogada esse lançamento, que não era aquele lançamento para se livrar da bola, era um lançamento que, na minha visão, isso deve ter sido treinado toda semana, insistentemente. Você ter, por exemplo, a participação de Matheus Vinícius, um lance que o Matheus Vinícius ele toca a bola ali na intermediária ofensiva e corre para o ataque. Eu não imagino que aquilo ali foi uma louca que deu nele na hora. Eu imagino que aquilo ali é algo treinado também, é algo pensado. Então, assim, eu vejo o Santa Cruz nesses jogos que está entendendo o que é a Série D. A gente tem um técnico. Eu tenho muito receio de falar de técnico porque às vezes perde, aí tá tudo errado, ganha, tá tudo certo. Mas, assim, eu vejo um técnico capaz de montar um sistema de acordo com a partida, para o que a partida pede. Então, assim, se você tem um técnico que não é preso em um só sistema, não é preso em só um modelo de jogo, não é preso em só um sistema, em só uma forma de jogar,
Então, você traz um pouco mais de confiança. Então, eu não vejo nenhum time na Série D até agora, até mesmo o Asa aí, que está com uma campanha parecida com o Santa, um time que a gente olha e diga assim, caramba, se pegar esse time aqui no mata-mata, esse time aqui vai dificultar muito, vai como qualquer time, mas eu acho que esse time tem uma organização, tem peças, eu sei que limitadas ali, mas que é capaz de conseguir esse acesso. Mas, claro, né, se você conseguir trazer uma ou outra peça para estar acrescentando, ótimo. Mas se não, eu também não acho. Agora, assim, Flávio. O Santa Cruz está tão encaixado que a sensação que a gente tem é que dificilmente ele perde um jogo. Sim, sim. Veja, agora, não estou dizendo que ele não vai perder. Ele não vai Sim. perder, veja. Não estou dizendo que ele não vai perder. Mas a sensação que a gente tem, devido ao encaixe do time. Encaixe, segurança, exatamente. E vou te dizer só para passar a palavra para Brenes, em relação a essa questão de acesso. Veja, o que é que me dá a sensação de eu fazer tal afirmação, né? Que o Santa Cruz com esse time pode subir. Porque o Santa Cruz é um time que leva poucos gols. E eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Né? Campeonato de mata-mata, time que leva muitos gols, tem uma defesa sólida, ele tem uma probabilidade de subir muito grande. E o Santa Cruz, em nenhum momento do campeonato, o Santa Cruz sobrou. Então, isso, para um treinador inteligente, me parece que Cabo tem essa percepção. Eu ficaria muito, Gera, desconfiado assim, se a gente tivesse no grupo com 19 pontos, a gente tivesse ganhando todo o jogo 3-0, 4-0, 5-0. Isso daria uma sensação de um time espetacular quando você teve um sarrafo à altura. O Santa Cruz não. O Santa Cruz está pegando adversários e vencendo com dificuldade e às vezes sofrendo na partida. E isso é muito bom para dar maturação à equipe, para que ela entenda que para ela vencer os adversários, mesmo eles não tendo a tradição do Santa ou a força do Santa, precisa ralar, precisa se esforçar. Então, é esse grau de competitividade que o time alcançou que me dá, não a certeza, mas a ideia de que a gente tem tudo para subir agora. Se isso vai acontecer ou não. E por mais que a gente se reforce e faça um baita time agora, Gera, os mata-matas serão extremamente tensos. Por quê? Porque o grande da história é o Santa. A torcida não quer mais ficar na Série D. A gente não suporta mais a Série D. O clube não suporta mais a Série D. Então, por mais fino da bola que a gente jogue, quando chegar no mata-mata decisivo, vai ser tensão, não vai ser fácil. Por quê? Porque passa pelo psicológico da partida de futebol, na cabeça dos jogadores do Santa Cruz, a ideia de, pô, se a gente não passar, a gente vai frustrar. Ou seja, todo esse peso, essa questão psicológica vai estar envolvida no mata-mata. Então não será fácil com esse time ou com esse time reforçado. Só um ponto que eu queria trazer, vai lá, Gera, rapidinho, é sobre o seguinte: a gente também precisa alinhar que esse time ele tem alguns pilares, tá? E se esses pilares ele sofrem uma lesão, sofre alguma punição num período mais específico, a gente tem que tentar reorganizar esse time. Por exemplo, hoje um grande pilar da nossa defesa é o nosso zagueiro, né? Então, por exemplo, você viu o jogo passado que o Gamalho não tá, o Gamalho não, ó, tá no Gamalho agora, que o Galhardo não tava, o irmão, e o nosso zagueiro fez muitos lançamentos diretos. Por quê? Porque os nossos volantes eles não conseguiam fazer essa ligação. Então, se você perde um cara daquele, principalmente no mata-mata, então a gente precisa ter também essa dinâmica de jogo para não depender de um cara só. Então, o nosso zagueiro hoje ele é um cara muito importante. O Balotelli hoje é uma sustentação da nossa defesa. Ele faz parte da base defensiva do Santa Cruz. Hoje depende muito do Balotelli na sustentação defensiva. Então, assim, a gente também tem que fazer tudo isso para que esses pilares eles possam ser distribuídos entre as outras pessoas. Então, eu preciso, por exemplo, que o Favela ele renda muito bem, porque em algum momento o Galhardo não vai poder participar nos jogos de volante. Eu preciso que o Paulista ele renda como primeiro volante, porque pode acontecer algum momento que o Balotelli não vai conseguir render. A gente precisa que o William Alves ele sempre esteja participando dos jogos, para ele não perder 100% o ritmo,
Porque esse tipo de coisa acontece numa competição desse tipo. E a gente não pode simplesmente deixar, tipo assim, a gente depende 100% de um cara e se ele não for, quebrou. Por exemplo, o Totti voltou a jogar bem. Isso é muito bom. Porque o Israel está performando muito bem, é titular hoje absoluto, ninguém vai tirar o Israel do time, mas você tem um cara como o Israel, é muito bom. É muito bom, sabe? Então tudo isso vai influenciando cada vez mais. Danilo, o lançamento do segundo gol Brenos, foi um caso específico. Você pega a quantidade de lançamentos que nossos zagueiros deram, aí você vai ver a quantidade que eu tô falando, tá bom? Não tô falando de um lance, não, tô falando Brenos, do jogo como um todo, tá bom? Pelo amor de Deus. uma coisa importantíssima que eu escutei na entrevista pós-jogo de Cabo é que ele disse que quando o treinador do Ferroviário ele fez a mudança e ele puxou Ciel para ser o segundo atacante. E aí, veja, ele disse que Galhardo foi ao banco. Professor, ele puxou o Ciel para ser segundo atacante, mas ele não vai descer para o meio. Ele vai jogar nas costas de Lucas Bessa, vai fazer a função de 8. Tem um corredor aberto ali, ele vai ficar sozinho. Aí é quando ele faz a alteração de William e adianta, ou seja, Eurico. o Galhardo chega no treinador e fala, então isso quer dizer o quê? Leitura de jogo, grupo, né? A importância que o grupo está tendo. Então, eu acho isso fundamental. E a gente levou gol ali, tá? A gente levou gol naquele buraco ali. E outra coisa aí que Brenos falou, quando tinha que eu só o acho que... Balotelli, né? De primeiro volante. E essa questão que o Breno falou é um ponto importante e é um ponto para mim que o treinador ele também faz essa leitura. Por conta disso, a gente está vendo aí ele colocar um Bessa, a gente está vendo aí ele mudar a característica do time com o William Alves ali em determinado momento fazer um três zagueiro, tentar mudar dentro da partida. Então você vai dando casca também para atletas que estão no banco. Então você tem aí alguns atletas da base, por exemplo, que não vinha tendo oportunidades, que já estão tendo algumas oportunidades. Então, assim, não é aquela coisa como a gente via um time... Eu não quero citar o time de Itamar, mas assim, outros times do Santa Cruz que a gente dizia assim, se essa peça aqui não tiver, o time não funciona. Claro que vai ter mais dificuldade, porque, querendo ou não, entrosamento, tem toda essa questão. Mas eu vejo um técnico capaz de fazer essa leitura, de reorganizar o time com as peças que ele tem. Então, acho que esse é outro ponto também de se exaltar quando você observa o que tem acontecido nos jogos. Bem, deixa eu ler aqui um superchat de Garibaldi. Não podemos nos iludir. A pressão do mata-mata é outra. Não temos lateral esquerdo nem reservas para o ataque. E Favela não performou ainda. Agora eu vou, só para a gente virar aqui a pauta de jogadores, tal, de setores, para mim, e aí eu vou apanhar para cacete aqui, amanhã no Twitter,